Boa noite, gente. Agora nós vamos dar início à apresentação de seminário da disciplina Enfermagem Clínica e Cirúrgica. Bem, o nosso grupo ele é composto pela Cristiane Almeida, pelo Herbert Henrique, pela Yara Lima e por mim, José Neto, sob a docência da professora enfermeira Casey Pinto. O nosso tema é transtornos neurológicos, no caso com enfoque ao acidente vascular encefálico, o AVE. Bom, gente, para introduzir, bora primeiro diferenciar a AVE de AVC. No caso, os dois eles fazem referência ao acidente vascular. Só que é mais correto falar encefálico do que cerebral. Por quê? O encéfalo, como a gente bem sabe, ele é a composição do cérebro, do tronco encefálico e do cerebelo. São todas essas regiões que estão sendo mostradas na figura ao lado. Já o cérebro, ele é apenas a formação do telencéfalo com diencéfalo, que são apenas essa parte verde e vermelha da foto. O acidente vascular ele pode acometer qualquer uma dessas regiões que aparecem na foto, então é mais correto a gente falar encefálico do que cerebral por essa razão, mais uma razão anatômica. Continuando, Brasil 2013 diz que o AVE ele trata-se de um déficit neurológico atribuído a uma lesão focal aguda do sistema nervoso central por uma causa vascular, sendo por uma isquemia ou por uma hemorragia, no qual os sintomas persistem por pelo menos 24 horas. E também aparecendo de maneira súbita, ou seja, de maneira inesperada. É aquela coisa do paciente estar bem, aí ele tem um AVE e logo tem os sintomas. Então o paciente está bem e do nada ele tem um AVE e aí começa a aparecer os sintomas. É basicamente isso, o súbito, né? A lesão focal é porque esse acidente ele vai acontecer em um local específico do encéfalo, ou seja, em uma artéria específica do encéfalo. Aguda porque esses sintomas vão aparecer de maneira rápida. Tipo, o paciente vai ter o AVE, logo ele vai ter hemiparesia, logo ele vai ter hemiplegia, afasia, logo vão aparecer os sintomas. É diferente, por exemplo, de um tumor cerebral. Tumor cerebral, os sintomas eles vão aparecendo no decorrer do tempo que esse tumor vai aumentando. Não é rápido, ou seja, o AVE ele é agudo. E também, para ser um AVE, esses sintomas eles têm que durar 24 horas ou mais. Por quê? Porque é a partir desse tempo que a gente vai poder caracterizar como tendo uma lesão neuronal. Se durar menos de 24 horas e logo a pessoa voltar ao normal, no caso parar, sumir os sintomas, significa que foi um ataque isquêmico transitório e não um AVE. Ou seja, o AVE, os sintomas têm que durar mais de 24 horas. Bem, quanto à classificação, o AVE ele pode ser isquêmico, que é o mais comum acontecer, que é no caso quando essa lesão vascular é decorrente de uma obstrução do vaso sanguíneo, sendo que essa obstrução ela pode acontecer por causa de gordura, êmbolo, trombo, ar, ou até mesmo anemia falciforme, enfim, inúmeros motivos vão causar essa obstrução, fazendo com que pare a irrigação sanguínea. Essa irrigação sanguínea ela vai parar, fazendo com que pare de chegar o oxigênio nas células, vindo a ocasionar então a lesão celular. Ou então esse AVE ele pode ser hemorrágico, que é quando no caso o vaso sanguíneo ele vai se romper, causando hemorragia, sendo que essa hemorragia ela pode vir acontecer no espaço subaracnoide, ou então pode ser no espaço intraparenquimatoso, são dois tipos no caso de AVE hemorrágico, né? E também esse AVE ele pode ser lacunar. O AVE lacunar ele faz referência ao tamanho, digamos assim, do acometimento da lesão. No caso, o lacunar ele vem acontecer em vasos muito finos do encéfalo, muito pequeno, é uma lesão muito pequena, é aproximadamente 1,5 centímetros de lesão. E diferentemente do isquêmico e do hemorrágico, que a lesão ela vai ser muito grande e já o lacunar é muito pequeno, né? O lacunar, o principal sintoma que a gente vai ver, no caso mais comum acontecer, é apenas a hemiparesia. No caso, a pessoa que tiver o AV lacunar, ela não vai ter muitos sintomas. Ela não vai ter, por exemplo, o acometimento da fala, ela não vai ter acometimento sensitivo, ou seja, isso é mais referente ao tamanho da lesão. O lacunar, né, é diferente do isquêmico e hemorrágico, que são maiores. Bem, em questões epidemiológicas, eu trouxe o estudo de Benson et al. 2015, no qual foi verificado que, naquele ano, foram acometidas 2.290.000 pessoas por AVE, sendo que destes, 568.000 eram casos incapacitantes graves. Também foi verificado que mais de 100.000 pessoas morrem por ano por causa do AVE. Quanto à prevalência pontual, que é aquela que avalia os números em um único dia, foi verificado que é mais prevalente em homens do que em mulheres. Também foi verificada a questão de mortes, sendo que
90% das mortes ocorrem após 50 anos, ou seja, é mais comum idosos morrerem, ou seja, mais grave em idosos. Dos que sobrevivem, foi verificado que 70% não conseguem retornar às atividades, ou seja, o AVE ele deixa muita sequela nas pessoas, e por isso então ele é considerado como sendo grave. Também foi verificado que a prevalência ela aumenta com a idade, ou seja, é mais comum acontecer em pessoas de maior idade, né? Também em menor escolaridade, isso é por conta de informações mesmo, de prevenções, e residentes da zona urbana. Isso está relacionado à questão de qualidade de vida, no caso de modelo de vida, né? No caso, em relação à alimentação, que é mais gordurosa na cidade, enfim, são essas questões na vida urbana. Ela é mais capacitante em homens do que em mulheres, e também quanto à classificação, foi visto que o AVE isquêmico ele acomete de 80 a 85% dos casos, já o hemorrágico ele é de 15 a 20% dos casos. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre a fisiopatologia do AVE isquêmico. Como eu disse anteriormente, esse AVE isquêmico ele é ocasionado pela obstrução do vaso sanguíneo, no caso do vaso sanguíneo encefálico. Essa obstrução vai fazer com que com que pare a irrigação correta das células que estavam sendo irrigadas. Só que como foi obstruído, não vai ter essa irrigação, né? Ok, no caso você vai ter isquemia. A partir do momento que então acontece essa isquemia, o oxigênio vai parar de chegar às células, fazendo também com que haja a depressão de ATP. Se a gente não tem ATP chegando nas células, vai haver uma desregulação do gradiente único de membrana. Ou seja, a bomba de potássio ela não vai funcionar. Se a bomba de potássio não funciona, então vai ter um aumento de sódio dentro da célula, de sódio e de cálcio. Ou seja, vai ser esse influxo de sódio e cálcio. O sódio dentro da célula ele vai ser tóxico. Nisso que ele é tóxico, vai acontecer também de uma forma de, digamos assim, de diminuir essa toxicidade, a célula vai começar a fazer com que entre água dentro dela, que vai ser o edema citotóxico. Só que esse edema citotóxico ele vai acabar fazendo com que a célula inche, né, e venha a ter a lise neuronal. Também esse cálcio dentro da célula que vai estar em grande quantidade, já que a bomba de potássio não vai estar funcionando, vai fazer também com que haja outras coisas, como por exemplo liberação de glutamato, enfim, vai acontecer dele também contribuir para essa lise neuronal. Então é basicamente isso que vai ocasionar a morte celular no AVE isquêmico. Essa foto de baixo é para exemplificar o acometimento do AVE isquêmico. A primeira imagem, a gente tem essa região vermelha e essa verde. A vermelha a gente pode chamar de zona de isquemia, que no caso vai ser nessa região que vai acontecer a isquemia, e as células lá dessa região vão logo sofrer lise celular, vão logo morrer, né, as células. Essa zona verde é a zona de penumbra. Essas células na zona verde elas também vão ser afetadas por essa isquemia, só que elas não vão morrer logo. Se o paciente chegar e ser tratado corretamente, no caso ter um tratamento rápido, ele vai conseguir recuperar essas células da zona de penumbra e ter uma recuperação boa, né? Agora, se demorar esse tratamento, se esse paciente demorar a ter uma assistência, então a zona vermelha vai se aumentar cada vez mais, até que ela vai, no caso, dominar toda a zona de penumbra, fazendo com que apareçam os sintomas, aspectos clínicos. Dependendo da região que esse AVE acometeu, o encéfalo, nós vamos ter vários sintomas, que vão ser explicados melhor posteriormente. Bem, agora o AVE hemorrágico, né? É parecido com o anterior, a diferença é que em vez da isquemia a gente vai ter uma hemorragia. No caso, também a gente vai ter aquela depressão de ATP e tudo mais, porque vai parar de chegar, no caso, por conta da hemorragia, vai parar de chegar às outras células, e a gente vai ter aquele mesmo processo, só que vai ser por causa de uma hemorragia o motivo, né? Ok, a gente tem também que essa hemorragia, se ela acontecer no espaço da subaracnoide, vai ser a hemorragia subaracnoidea. Já se acontecer no espaço parenquimatoso, ou seja, do parênquima encefálico, vai ser uma hemorragia intraparenquitomatosa. Ok, a hemorragia na subaracnoide, ela geralmente acontece devido à ruptura de um aneurisma ou à malformação das arteriovenosas. Já a intraparenquitomatosa, ela acontece devido à ruptura de pequenas artérias perfurantes. Outro ponto a gente falar é que também nesse tipo de AVE pode acontecer o edema vasogênico ou intersticial. No caso, como vai haver a ruptura desse vaso, líquidos vão extravasar, né, para o meio
para o meio do parênquima, fazendo então com que aconteça o edema nesse meio intersticial, que no caso vai ser o aumento de líquidos e tudo mais, fazendo com que aconteça a morte celular daquela região afetada, causando também os sintomas, os aspectos clínicos que vai ser vistos posteriormente. Boa tarde. Eu vou falar agora a respeito dos aspectos clínicos do acidente vascular encefálico. O AVE, ele acomete artérias de determinadas regiões do cérebro. E as suas manifestações, elas vão variar de acordo com a artéria que for acometida. Bom, quando é acometida a artéria cerebral média, que é essa região que está em vermelho na imagem, pode ocorrer hemiparesia, que é a perda de força em um lado do corpo, ou hemiplegia contralateral, que é a paralisia de um lado do corpo. Pode ocorrer também o déficit de sensibilidade contralateral, afasia, que é o distúrbio de linguagem que afeta a capacidade de comunicação da pessoa, ou heminegligência, que é caracterizado pela perda de estímulos do lado contrário ao da lesão. Ou seja, quando uma área é lesionada, um lado é lesionado, o que vai perder estímulos é o lado contrário e perde totalmente os estímulos e a sensibilidade desse lado oposto. Há também a artéria cerebral anterior, que pode ser acometida. Ela está, essa área em amarelo. Quando acometida, ela pode desenvolver o déficit crural contralateral, que é a perda da força em membros superiores e inferiores, ou inferiores. Alteração de marcha, que é quando ocorre um movimento anormal ou posicionamento de parte do corpo. Pode ocorrer também incontinência urinária. Quando atinge a artéria cerebral posterior, que é a parte que está em azul, pode ocorrer hemianopasia homônima, que é a perda parcial ou completa da visão em uma das metades do campo visual de um ou de ambos olhos. Pode acometer também a artéria basilar, que é a que está em verde, da área em verde, e quando acometida, ela pode desenvolver rebaixamento do nível de consciência, tetraparesia ou tetraplegia. Pode desenvolver também síndrome do cativeiro ou encarceramento, que é uma rara condição onde os movimentos do corpo inteiro são paralisados, com exceção dos olhos, mas as faculdades mentais do indivíduo elas se mantêm perfeitas. Pode acometer também a artéria vertebral, é a parte que também está em verde, causando vertigem, paresia de nervos cranianos ipsilateral. Outras manifestações clínicas que podem ocorrer devido ao AVE vão depender também do local acometido. Nesse caso, especificamente devido ao AVE hemorrágico. Quando ele ocorre, quando ele acomete algum vaso do parênquima encefálico, ocorre a hemorragia intraparenquitomatosa. E as suas manifestações vão ser déficit neurológico focal súbito, cefaleia, náuseas, vômitos, redução do nível de consciência, níveis pressóricos muito elevados, crise convulsivas em alguns casos. Já quando ocorre essa hemorragia, na verdade, quando ocorre em um vaso do espaço subaracnoide, vai ocorrer a hemorragia subaracnoide. E as suas manifestações serão cefaleia súbita, em geral intensa e holocraniana, ou seja, ela vai ser em toda a região do cérebro. Pode ocorrer também náuseas e vômitos, tonturas e sinais de irritação meníngea. E agora vai ser explicado. Eu vou falar agora a respeito dos exames realizados para diagnosticar o acidente vascular encefálico. Primeiramente, deve ser feito o exame físico no paciente, pois é preciso excluir outras possíveis causas de déficits neurológicos súbitos, como, por exemplo, hipoglicemia, enxaqueca ou epilepsia. No exame físico também é avaliado a pressão arterial do paciente, a sua temperatura, etc. Podem ser pedidos exames de sangue, como os exames de glicemia e testes de coagulação, e é realizado principalmente a tomografia de crânio, porque esse é o exame de imagem, o principal exame de imagem feito
para diagnosticar o acidente vascular encefálico. E ele é feito nas primeiras horas, na fase mais aguda, e é o único exame que pode diferenciar se aquele é um AVE do tipo isquêmico ou do tipo hemorrágico. E essa diferenciação nas primeiras horas ela é muito importante e muda totalmente a abordagem que será feita com aquele paciente. Há também a ressonância nuclear magnética do crânio, que trata-se de um exame mais sensível, mais apurado do que a tomografia. Ela analisa e dá a extensão dos locais exatos onde ocorreu esse AVE. Mesmo sendo um exame melhor do que a tomografia, por ser mais sensível, né? A sua logística de realização ela é mais complicada. Portanto, ele não está disponível em todos os locais e não é o exame mais escolhido. Existe também a ultrassonografia das carótidas, que ela vai avaliar se há alguma obstrução ou placa aterosclerótica nas artérias que passam no pescoço e que são responsáveis por levar o sangue ao nosso cérebro. Tem também o Doppler transcraniano, que ele é importante quando se há alguma suspeita de estenoses e não se pode fazer nem a angiotomografia, nem a angiorressonância. E ele é importante também para a pesquisa de shunt. Há também a angiografia dos vasos cerebrais e do pescoço, que é um exame muito importante para verificar se os vasos que passam do coração ao cérebro, se eles apresentam algum tipo de obstrução no seu trajeto ou se eles estão livres. E podem ser feitos pelos métodos de angiotomografia, angiorressonância ou pelo método mais convencional, a arteriografia cerebral digital. Entretanto, esse último método ele é mais invasivo. Tem também o ecocardiograma, que é uma ultrassom do coração que avalia se as cavidades cardíacas elas estão normais ou se elas apresentam algum tipo de alteração. E por último, temos o Holter de 24 horas, que é o exame mais importante nos pacientes mais idosos, quando há alguma suspeita de AVE isquêmico por conta de alguma arritmia cardíaca, principalmente a fibrilação arterial. Bom, esses exames são extremamente importantes para o diagnóstico de AVE, pois existe uma semelhança entre seus sintomas com os sintomas de outras causas de déficit neurológicos, como as crises epiléticas, os tumores, trauma crânioencefálico, hemorragias intracranianas, enxaqueca, amnésia global transitória, distúrbios metabólicos, infecções do sistema nervoso central, esclerose múltipla, labirintopatias, efeito de medicamentos ou drogas de abuso e distúrbios psicossomáticos. Portanto, é necessário que seja feito nas primeiras horas, que se exclua essas outras possíveis causas, esses diagnósticos diferenciais, para então fechar o diagnóstico de AVE. Olá, eu me chamo Cristiele e agora eu irei abordar um pouco quanto ao tratamento do acidente vascular encefálico. Bom, o tratamento do AVE ele vai depender do tipo e do tempo que se passou desde os primeiros sintomas. Quando se trata de AVE isquêmico, vai se partir de 3 princípios: a trombólise, que pode ser química ou mecânica, o manejo pressórico, que vai variar dependendo se o paciente é candidato ou não à trombólise, e o manejo clínico. Se tratando de pacientes que são candidatos à trombólise, é importante saber que para a realização da mesma vai depender do tempo em que se iniciaram os sintomas até o tempo de atendimento. Tempo esse que não pode passar de 4 horas e meia. Além disso, tem-se que afastar contraindicações, pois se trata de um procedimento onde vai ser a destruição de um trombo, o que pode acabar gerando sangramentos. Então, pacientes com tendências a sangramentos, pacientes com históricos de AVE hemorrágicos, não podem fazer o procedimento de trombólise. Além disso, deve-se calcular o quão grave foi esse AVE, utilizando a escala NIHSS, além do controle pressórico, que em pacientes onde vai se fazer o procedimento de trombólise, esta pressão deve estar abaixo de 185 por 110. Ademais, assim como se tem a trombólise,
Química é onde vai se fazer o uso de fibrinolíticos na tentativa de dissolver esses trombos. Também se tem a trombectomia mecânica, onde vai ser um procedimento mais invasivo e com mais riscos na tentativa de retirada desse trombo, dependendo da sua localização. Além de que, quanto ao manejo clínico, vai se fazer a hidratação desse paciente, o controle da glicemia, a correção dessa temperatura e profilaxias em geral, como, por exemplo, a profilaxia quanto a lesões por pressão. Faz parte do tratamento também a prevenção secundária com antiagregantes plaquetários, como a AAS, para evitar, assim, um segundo episódio de AVE, além de reabilitação dos danos causados pelo primeiro e ajuda psicológica. E se tratando de pacientes não candidatos à trombólise, vai se fazer o controle pressórico, que é um pouco mais delicado, onde deve-se manter essa pressão alta, porém abaixo de 222 por 120. O manejo clínico, que é igualzinho ao qual já foi citado anteriormente. E iniciar o tratamento com antiagregantes, como a AAS, ou anticoagulantes, como a varfarina, além de investigar a etiologia desse AVE. Já se tratando do AVE hemorrágico, o tratamento ele vai variar bastante quanto à etiologia e ao paciente, mas geralmente ele é clínico. O principal é o controle pressórico, dando ênfase à pressão intracraniana, e geralmente faz-se uso de diuréticos na tentativa de diminuição dessa pressão. Além da profilaxia para crises epiléticas ou convulsões, o controle da temperatura corporal, oferta de fluidos e também há o tratamento cirúrgico com a tentativa de retirada do coágulo que esteja dentro desses encéfalos. Há também a reabilitação para o controle dos principais problemas relacionados ao extravasamento sanguíneo com uma equipe multiprofissional. Olá pessoal, eu sou o Ebert e hoje eu vim conversar um pouco com vocês sobre assistência de enfermagem ao paciente com acidente vascular encefálico. Bem, para início de conversa eu trouxe os principais diagnósticos de enfermagem, porque é a partir desses diagnósticos mais gerais, que estão presentes em quase todos os pacientes diagnosticados com tal patologia, que a gente pode vir a traçar o plano de assistência a esse paciente, o plano de cuidados, certo? Então, o primeiro deles é o déficit no autocuidado para a alimentação, devido ao prejuízo neuromuscular evidenciado por incapacidade de preparar alimentos para a ingestão. Bem, ele faz parte do domínio 4, que se chama atividades de repouso, e faz parte também da classe 5, do autocuidado. Seguido pelo déficit no autocuidado para banho e higiene relacionado ao prejuízo neuromuscular evidenciado por incapacidade de pegar artigos para banho. Ele também faz parte do domínio 4, que se chama atividade e repouso, e também da classe 5 do autocuidado. Seguido pela ansiedade relacionada à mudança no estado de saúde evidenciado pela capacidade diminuída de solucionar problemas e sentimento de inadequação. Ele faz parte do domínio 9, que se chama enfrentamento e tolerância ao estresse, fazendo parte também da classe 2, resposta ao enfrentamento. Lembrando que esses principais diagnósticos de enfermagens, eles são todos tirados do NANDA, 2018 a 2020, mas eu selecionei ele a partir de estudos realizados com diversos pacientes de uma ala hospitalar. Bem, dando continuidade aos principais diagnósticos de enfermagem encontrados no paciente com acidente vascular encefálico, temos também a deambulação prejudicada, a qual está relacionada ao equilíbrio prejudicado, às limitações ambientais, ao medo de cair e evidenciado por capacidade prejudicada de percorrer as distâncias necessárias. Ele faz parte do domínio 4, relacionado à atividade de repouso, e da classe 5, relacionada ao autocuidado. Seguido pelo distúrbio na imagem corporal relacionado à sequela do acidente vascular encefálico. Bem, ele faz parte do domínio 6, relacionado à autopercepção, e da classe 3, relacionada à imagem corporal. Seguido pela mobilidade física prejudicada, relacionada por prejuízos neuromusculares evidenciados por amplitude limitada de movimento,
e mudanças na marcha e movimentos lentos, também ligado ao domínio 4, do qual se trata de atividade repouso, e da classe 2 de atividade e exercício. E por último, o risco de queda evidenciado por dificuldade na marcha, equilíbrio prejudicado, mobilidade e mobilidade física prejudicada, qual faz parte do domínio 11, que se refere à segurança e proteção, e da classe 2, lesão física. É importante que a gente entenda esses principais diagnósticos de enfermagem para que a gente tenha uma visão mais ampla do paciente e do que ele vai vir a apresentar, porque é a partir deles que a gente pode desenvolver os planos de cuidado, tanto para o paciente da atenção primária à saúde, também como atenção secundária. Eu vou dar um maior enfoque à atenção secundária aqui, justamente por causa da disciplina que é relacionada a clínicas, e eu também não vou focar muito a parte da emergência ao paciente, da chegada a esse paciente. Eu vou dar um enfoque maior a esse paciente quando ele já está internado na clínica, para que ele saia dali melhor e possa ter sua alta, para que venha ser cuidado em casa, certo? Bem, dando continuidade agora falando sobre as principais ações de enfermagem quanto a esse paciente, para início de conversa, a gente primeiro precisa fornecer explicações à família e ao paciente internado. Por quê? Porque esse paciente acabou de vir do pronto-socorro, acabou de ter esse primeiro choque, de ter sofrido acidente vascular cerebral, certo? E ele não sabe ao certo o que aconteceu, ele está ali desorientado, e ainda mais a família. Então a gente tem como principal objetivo nessa hora diminuir a ansiedade dessa família de uma maneira humanizada, levando essa família a entender, com palavras simples, qual o quadro daquele paciente e principalmente quais mudanças que virão a ocorrer na família desse paciente, na vida desse paciente e na rotina e no seu estilo de vida. Toda mudança acarretada por essa doença, certo? Então a gente tem que ser bastante firme no que a gente vai falar, mas de uma maneira humanizada, para que eles entendam e acabe diminuindo a ansiedade deles, para que isso também não afete ao paciente que está ali vendo a sua família em choque e imaginando tudo que pode vir a acontecer. Em seguida disso, a gente parte para criar um plano de cuidados a esse paciente, tanto na atenção primária ou secundária. Eu vou iniciar pela atenção secundária, porque se esse paciente acabou de ter um acidente vascular cerebral, ele primeiro vai para o hospital para ser internado, passar pela emergência e aí sim ser cuidado na clínica, para depois ele voltar para sua casa e manter outros tipos de cuidado que eu vou falar mais à frente. Bem, primeiro a gente inicia, depois que esse paciente é admitido na clínica, com avaliação física detalhada, partindo da escala de Glasgow para avaliação pupilar, a motricidade ocular também desse paciente, padrão respiratório e motor, e em seguida fazendo também uma avaliação neurológica, mental e emocional, partindo do seu nível de consciência, e também avaliando a sua atenção, a sua concentração, a sua memória, o seu estado afetivo, linguagem, raciocínio e outro. A gente tem que promover a comunicação desse paciente, seja através de mímica ou através de quadros, mas fazendo com que ele se comunique e que dê a entender para a gente que ele está consciente. E se não tiver, também isso é bastante importante para poder relatar, certo? Então, a partir dessa avaliação, desse exame físico mais detalhado, dessa avaliação neurológica, a gente parte justamente para a prevenção às complicações desse paciente. A partir disso, a gente tem que manter o controle da pressão arterial desse paciente normal, também como sua glicemia e padrão respiratório. Mas não só, a gente também tem que manter a cabeceira desse paciente a 30 graus, também realizar a mudança de decúbito a cada 2 horas e promover a integridade cutânea desse paciente. Bem, adotar cuidados que promovam a recuperação. Para a gente evitar essas complicações, a gente tem que ter todos aqueles cuidados que a gente tem com pacientes que realmente passarão mais tempo na clínica, certo? Promovendo a sua mudança de decúbito para evitar futuras complicações como úlceras por pressão, lesões por pressões, perdão, e ademais outras complicações que possam vir ter no hospital. Bem, então, adotar cuidados que promovam a recuperação desse paciente, levando esse paciente a ter uma melhor flexibilidade, incentivando esse paciente a levantar, certo? A promover ali uma melhor extensão de seus músculos, porque a mobilidade desse paciente vai estar afetada, bem como incentivando ele a se comunicar melhor com sua família também.
prevenir quedas nesse paciente, ou seja, colocar grades no leito desse paciente, porque como ele está com uma deambulação prejudicada, bem como uma mobilidade física no leito prejudicada, também sendo o diagnóstico, esse paciente ele vai ter dificuldade de se mover e pode acabar vindo a cair dessa cama, o que vai levar ainda mais a agravos de saúde. Orientar o paciente quanto aos cuidados necessários fora a internação e orientação quanto ao seu novo estilo de vida. Bem, isso a gente já parte do pressuposto que o paciente já passou pela clínica, já foi tratado como deveria, prevenido dessas complicações, e assim ele já pode ter sua alta, e a partir disso a gente tem como dever orientar esse paciente aos seus futuros cuidados na sua casa. Bem, a gente tem como dever também acionar outros profissionais, como fisioterapeuta e etc., para vir a cuidar desse paciente, para ter uma explicação melhor, mas se não tiver, a enfermagem que assuma esse papel de orientação para que esse paciente saia dali totalmente preparado para a sua nova vida, certo? Bem, é aí que a gente parte para a atenção primária, onde esse paciente na sua casa, com o seu acompanhamento médico, seja no programa da assistência em casa ou indo frequentemente ao seu médico no posto, por exemplo, a enfermagem também parte do pressuposto que deve promover o autocuidado desse paciente, incentivando ele a fazer constantemente as suas coisas, as suas atividades diárias. Por quê? Porque esse paciente vai perder a vontade, certo? Ele não vai mais ter aquela facilidade que os seus familiares têm ou que ele costumava ter. Então isso acaba que meio que desanimando esse paciente, e cabe a nós incentivá-los a procurar sempre melhorar. Promover o estímulo ao diálogo. Esse paciente ele pode ficar um pouco afálico também, pode se tornar uma pessoa lacônica, justamente por causa dessa mudança abrupta no seu estilo de vida. Então, faz parte também da assistência de enfermagem promover esse estímulo ao diálogo, assim como promover o controle postural também, levando esse paciente, orientando ele à utilização de coxins, a mudança de decúbito e a sua família, e promoção do alongamento a esse paciente, porque esse paciente vai passar muito tempo acamado, tempo que ele não passaria antes, então devem ser promovidas medidas, desculpa, que evitem maiores complicações. Bem, também exercícios de amplitude do movimento, flexionar o braço desse paciente, estimular a perna dele também, promover uma maior segurança no pegar desse paciente, certo? No tato dele. Então, essas são atividades atividades diárias, realmente, que a gente tem que levar o paciente a fazer e estimular a família a fazer junto com ele. Bem, o treino da marcha também, promover essa marcha do paciente e orientar a família como fazê-la, bem como levar a adaptação dessa casa ao novo paciente, colocando barras para facilitar a movimentação desse paciente, colocando também adaptações no banheiro, modificando pisos para pisos antiderrapantes para prevenir a queda desse paciente, assim como exercícios de manutenção do equilíbrio, levando esse paciente com auxílio para que seja promovido a deambulação desse paciente novamente, para que ele se estimule seu andar. E, por fim, a avaliação física neurológica e as orientações dos cuidados diários. Como já foi dito, tem que ser sempre constantemente avaliado esse paciente para ver se ele está tendo uma melhora, para ver se ele está tendo uma piora, para que assim esse paciente ele possa vir a se recuperar de sua melhor maneira possível, e mesmo que com sequelas ele possa vir a estabelecer uma qualidade de vida mesmo com a sua atual condição de saúde, certo? Então, é isso. Agora eu vou falar um pouco quanto à prevenção de acidente vascular encefálico. Bom, o AVE é uma das doenças mais incapacitantes e de maior causa de morte em todo o mundo. E conhecer seus fatores de riscos é essencial para prevenir sua ocorrência, além de que a prevenção reduz gastos com hospitalização e reabilitação. E essa prevenção ela deve ocorrer em todos os níveis de atenção, principalmente na básica, alcançando prioritariamente aqueles que já tiveram o primeiro episódio de AVE, tentando assim reduzir a chance de um segundo e risco de comorbidades maiores. Dando ênfase aos fatores de riscos, eles podem ser divididos em 3 grupos. Os fatores de risco não modificáveis, que são, por exemplo, a idade, onde pessoas idosas têm mais chances de serem acometidas por um AVE, pessoas do sexo masculino, negros
história familiar de ocorrência de AVE, história pregressa de acidente isquêmico transitório e condições genéticas como anemia falciforme. O segundo grupo são os fatores de risco modificáveis, que são, por exemplo, a hipertensão arterial sistêmica, o tabagismo, diabetes mellitus, dislipidemias, fibrilação atrial e outras doenças cardiovasculares. E estes precisam de apoio e incentivo para mudanças no estilo de vida. E o terceiro grupo são os fatores de risco potencial, que são, por exemplo, sedentarismo, obesidade, uso de contraceptivo oral, síndrome metabólica por aumento da gordura abdominal e uso de álcool e drogas. E o maior desafio destes é não permitir que eles se tornem um risco efetivo. O AVE, apesar de grave, é uma doença com muita chance de prevenção. E a prevenção primária, ela consiste em mudanças de hábitos de vida com foco nos fatores modificáveis e potenciais, como, por exemplo, o não uso de drogas ilícitas, bebidas alcoólicas, dietas saudáveis, diminuir a quantidade de alimentos ricos em gorduras, diminuir a quantidade de sal, práticas de exercício físico regularmente, o controle da pressão arterial, o controle da diabetes, parar de fumar, não usar anticoncepcionais orais, dentre tantas outras. E é papel da equipe de enfermagem realizar a educação em saúde, orientando esses pacientes quanto a essas medidas preventivas. A probabilidade de um paciente que teve um primeiro episódio de AVE ter um segundo é muito grande, e dessa forma, a prevenção secundária visa reduzir o risco de outro AVE, identificar o mecanismo etiológico do primeiro e a presença de qualquer fatores de risco adicional, fazendo com que haja o tratamento ideal dos fatores de risco vascular, com as mudanças no estilo de vida que já foram citadas, se necessário, a administração de terapias antiplaquetárias e anticoagulantes e procedimentos cirúrgicos invasivos ou terapêuticos endovasculares. A partir do que foi apresentado, nós podemos observar a gravidade do acidente vascular encefálico e o seu impacto na qualidade de vida daqueles que são acometidos. Portanto, é importante que a equipe profissional ela esteja devidamente capacitada para diagnosticar doenças cerebrovasculares e o atendimento ao paciente ele deve ser realizado com urgência, a fim de minimizar os danos que podem ser causados. Além disso, ações de educação em saúde devem ser realizadas com a população, tratando acerca da prevenção, de como nós podemos nos prevenir, quais medidas nós podemos tomar para nos prevenir do acidente vascular encefálico e como também reconhecer as manifestações clínicas iniciais e orientar essa população à busca correta pelo serviço de emergência, pois nas primeiras horas, na fase mais aguda do AVE, pois é essencial que o atendimento ele seja feito o mais rápido possível. Esse foi o nosso trabalho. Eu espero que vocês tenham entendido. Muito obrigada.